O assunto hoje continua sendo a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, que a rigor é uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência o governador Pezão, que já era um morto ambulante, um cadáver ambulante, agora mais ainda fica explícita essa situação. É surpreendente que uma figura ligada a uma quadrilha como a que ele integrou durante tanto tempo, Sérgio Cabral, Sérgio Cortes, Pisciani e tudo mais, continuem ainda com a caneta na mão para fazer qualquer coisa que seja no Estado que ajudaram a falir, que ajudaram a quebrar, que ajudaram a desgovernar. A situação do Rio de Janeiro provavelmente não seria um mar de rosas se esta gente não tivesse passado por lá e não estivesse lá ainda há tantos anos. Não seria um mar de rosa, mas certamente não teríamos chegado ao ponto a que se chegou, a que chegamos, né? Então é impressionante que o Pezão não tenha um ato mínimo. Também é querer demais que essas figuras tenham qualquer fragmento de dignidade pessoal. Deveria renunciar, pedir o boné, ir embora, né? Jogar-se no ostracismo do qual nunca deveria ter saído, criado que foi por Sérgio Cabral, hoje cumprindo pena nos presídios pelos crimes que cometeu. De qualquer maneira, o fato é que o Rio está aí diante desse decreto aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, com folgada margem de votos. Muito provavelmente não é fato que o Senado deverá repetir também com folga de votos a aprovação, dando agora caráter formal, caráter legal, efetivo e tal, do ponto de vista legal, ao decreto do Temer, que coloca a segurança do Rio de Janeiro nas mãos de um interventor federal, um general da ativa do Exército. Desse assunto todo, enquanto os interventores não decidem o que fazer, ontem fizeram uma pequena operação, digamos, diante da dimensão do que se espera na área do Chapadão, uma área na zona norte da cidade, bastante conhecida também por sua violência e pelos índices de criminalidade. É um dos muitos territórios onde o domínio das quadrilhas é absoluto. Os moradores são submetidos a ritos, a procedimentos, a negócios determinados pelo crime. Os empresários têm que pagar comissão mensal ou semanal a título de taxa de proteção. Muitas vezes as associações de moradores estão também sob o jugo dos traficantes, não raro com figuras ligadas a eles na presidência, no comando dessas associações, dando uma pátina em muitas situações, né, de reivindicação coletiva ou comunitária para ações que, na verdade, interessam aos traficantes. A Band News FM do Rio tem denunciado sistematicamente situações desse tipo. A associação lança uma taxa compulsória de contribuição mensal e ai de quem não pagar. Quem dá o aviso dessa chegada da cobrança são homens armados em motocicletas e tudo mais, percorrem o comércio, não escapam dessas contribuições sequer ambulantes, motoboys, motoristas de vans. A entrega do gás nessas comunidades, o gás é vendido pelos próprios traficantes a preços exorbitantes ou pelos milicianos. A distribuição de TV a cabo, de sinais de TV a cabo, tudo que você queira imaginar de serviços dos quais necessitamos no nosso dia a dia para termos a vida mínima, normal que merecemos e temos direito de ter, tudo passa pela mão deles e tudo é adulterado de acordo com as conveniências desses grupos. Isso, repito, se dá em comunidades às centenas no Grande Rio. Mais de 90% dessas comunidades, segundo o Observatório de Favelas, que é uma ONG importante do Rio de Janeiro, mais de 90% dessas comunidades estão sob controle territorial de grupos criminosos dos mais diversos tipos, né? Milicianos, Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, Comando Jacaré, Comando isso, Comando aquilo. E, de fato, essa situação é uma situação que vem se agravando de forma assustadora e que agora culminou com esse decreto, cuja eficácia teremos que esperar para ver qual é. Insisto que torço para que alguma coisa dê certo, recebo como uma pessoa que tem ligações afetivas, pessoais com o Rio de Janeiro, familiares com o Rio de Janeiro, desde que me mudei, desde que vim morar no Brasil, ainda pequeno, com 4 anos de idade. Meus filhos vivem lá, minha mãe, todo mundo, portanto torço para que qualquer coisa aconteça. Ontem estava dizendo na Rádio Band News FM do Rio de Janeiro que eu não tenho nenhuma dúvida de que, como manobra política,
a intervenção foi uma manobra engendrada pelo Palácio do Planalto para produzir consequências que lhe sejam convenientes no campo eleitoral, político e tudo mais, né? E até governamental. Por exemplo, ela deu o grande álibi de que o governo precisava para jogar para escanteio a tal reforma da Previdência, a qual estava amarrado com todas as suas caravelas e que afundaria diante da incapacidade que o governo demonstrou de vender adequadamente o projeto e de conseguir os votos necessários no Congresso Nacional para aprová-lo na Câmara dos Deputados. Com a intervenção, conseguiu o governo produzir um álibi que o libera do desgaste ostensivo, evidente, de ver a reforma da Previdência reprovada na Câmara dos Deputados, ou não aprovada, ou adiada. Com a intervenção, a discussão agora, nas palavras do ministro Marum, né? Bom, não temos agora segurança jurídica. Não, ainda que tivesse a segurança jurídica, a reforma da Previdência, pela incapacidade do governo de apresentá-la de uma forma assimilável pela sociedade e pela incapacidade do governo de articular-se politicamente até com sua base, ela já estava condenada à derrota. A intervenção, portanto, livra o governo deste flagrante explícito de derrota na reforma da Previdência, que foi para o beleléu. Agora surgem aí medidas paliativas na área econômica para tentar melhorar as contas públicas, privatização da Eletrobras e tal. Esse pacote que anunciaram ontem, que a Folha de São Paulo hoje, inclusive, me chama de agenda requentada na economia e por aí vai. Politicamente, portanto, talvez o governo tenha uma motivação, tenha tido, acho até que teve uma motivação malandra, esperta, oportunista e que vai colar porque a situação do Rio de Janeiro, repito, é tão desesperadora que não importa quem seja o autor eventual da mão estendida, ou o dono da mão estendida, a opinião pública a agarrará com o desespero que um náufrago agarra-se a qualquer coisa para fugir da morte, para escapar da morte. Eu brinquei ontem no Rio de Janeiro, supondo que fosse o capeta o autor do oferecimento de uma ajuda ao Rio de Janeiro, a população provavelmente diria, não, ok, capeta, me ajuda aí, porque não está dando desse jeito. Está pior do que o capeta poderia fazer. O fato é que agora as coisas práticas começam a ser colocadas. A primeira delas é a pergunta quando a operação começa efetivamente e que resultados ela vai ter, que configuração ela vai ter. O ponto mais evidente nas manchetes hoje de discussão em torno da intervenção é a solicitação, a intenção do governo de conseguir da Justiça mandados de busca, apreensão e prisão coletivos. Busca e apreensão, na verdade, coletivos. O que significa? A Constituição garante ao cidadão, e qualquer princípio, qualquer democracia, qualquer conjunto de valores que possam ser respeitados por qualquer sociedade que mereça esse nome, garante a inviolabilidade do lar. Você imagina o que é você estar na tua casa e o Estado, ou quem quer que seja, ter o direito de entrar na sua casa para fazer o que bem entender lá dentro, revirar a gaveta, revistar tua mulher, teus filhos, a você mesmo, etc. e tal. A inviolabilidade do lar é um valor sagrado nas sociedades desde que o mundo é mundo. Para garantir a inviolabilidade do lar, homens fizeram guerras, mataram, morreram, né? Histórias, páginas históricas aí estão em cima deste núcleo central. Na minha casa não se entra, ninguém pode entrar. E este valor está, evidentemente, ameaçado por uma espécie de jabuticaba jurídica que seria o mandado de busca e apreensão coletivo. Quando um juiz dá um mandado de busca e apreensão, ele define um endereço. Você vai buscar alguma coisa em algum lugar e uma coisa determinada dentro de uma investigação. Quando você diz que o mandado é coletivo, você diz assim: todas as casas desta rua, ou deste quarteirão, ou deste conjunto, desta área, poderão ser invadidas pela polícia com respaldo da justiça para o mesmo objetivo de buscar e apreender coisas. Ora, qual é a segurança que um cidadão, qualquer cidadão, tem diante de uma improvisação, de uma jabuticaba jurídica desse tipo? Ainda assim, é importante compreender duas coisas. Primeiro, a inviolabilidade do lar nessas comunidades não existe. Agora se quer dar a ela um caráter de respaldo de formalidade jurídica, mas ela não existe. Há dias ouvimos na Band News FM do Rio um morador de uma dessas comunidades que disse que funciona da seguinte maneira a coisa. Quando não é a polícia que entra metendo o pé na porta, esculachando o morador, barbarizando a família,
porque está procurando alguém ou alguma coisa, quando não é a própria polícia que faz isso, independentemente de mandado, que nunca deram bola para isso em comunidade pobre. Comunidade pobre é aquele lugar onde eles chegam para fazer o que querem, quando querem, da forma que querem, com o pretexto que quiserem. A polícia age assim nas comunidades pobres do Rio de Janeiro. E não sei em quantas outras cidades e estados brasileiros a realidade é a mesma, quando o perfil social é o mesmo, do ambiente. Pois bem, este morador dizia, olha, Boechat, quando não é a polícia que faz desse jeito, são os bandidos. Com a diferença de que os bandidos dão avisos prévios. Que avisos prévios são esses, Boechat? Por exemplo, eu moro numa favela onde todos somos proibidos de trancar nossas portas. Se tiver um quintalzinho, não pode fechar o portão do quintal, e a porta da casa também não, e as janelas também não podem ficar trancadas. Elas ficam fechadas, mas não trancadas. A ordem é dos traficantes. Por quê? Porque num momento de fuga, ele quer entrar em qualquer lugar que lhe seja conveniente. Uma vez entrando, Boechat, ele não passa por tua casa e foge. Ele passa e eventualmente fica. Ele entra e fica. E determina que você, por exemplo, diga ao policial que chega numa investigação, já metendo o pé na porta, que aquele cara que está na cama é teu filho, que está dormindo, que trabalha, que não sei o quê. No corre-corre da perseguição ou da batida policial, muitas vezes a desculpa cola. O bandido obriga moradores a guardar armamento dentro das casas. Nas lajes, ocupam essas lajes a seu critério como forma de vigiar os acessos à comunidade para enfrentar grupos rivais ou a própria polícia. Então, a ideia da inviolabilidade do lar, como princípio sagrado que tem que ser, não se aplica à realidade cotidiana de milhões e milhões de fluminenses, cariocas no Grande Rio, milhares pelo menos, centenas de milhares, que vivem esse cotidiano desta forma que este ouvinte descreveu há muitos e muitos anos. Há muitos e muitos anos. Essa inviolabilidade nunca existiu, quer do ponto de vista da operação policial, com o pé na porta, tapa na cara, revólver na cara e tudo mais, quer do ponto de vista da ação dos bandidos, que tem naquele domínio territorial a prerrogativa de fazer inclusive isso, quando também não estendem este domínio a abusos sexuais, a violências contra as famílias e tudo. Isso fora, repetindo, as taxas de proteção, entrar na comunidade e não passar pelo bandido olhando para ele, tem que abaixar o olhar para olhar para o chão enquanto passa pelos bandidos, enquanto ele não revista a tua bolsa. Outro dia noticiamos numa comunidade dessa, depois de uma denúncia da Band News FM, os bandidos abordaram comerciantes da região, exigiram seus celulares para verificar se havia chamadas para os números da Band News FM no Rio de Janeiro. Chega a esse ponto, me dá seu celular, dá uma geral na lista de ligações feitas para ver se você fez contato com 190, se você fez contato com uma emissora de rádio ou com uma delegacia, e ai de você se tiver ali um registro do celular nessa ligação. Nós fazemos sempre o alerta para aqueles que nos telefonam que não o façam deixando rastros da ligação. A este ponto se chega. Então, esta inviolabilidade não existe de fato. De tal forma que configurá-la agora com respaldo jurídico não produz uma alteração na realidade, embora produza uma alteração na formalidade da coisa. Agora é a justiça que está dizendo que a coisa pode acontecer dessa maneira. Vou dar aqui o meu palpite e claro, não tenho a pretensão a consensos. Eu acho que diante desta realidade, o mandado de busca e apreensão coletivo, ele talvez possa, atenção, produzir uma pequena melhora na previsibilidade das famílias e das ações em relação a esse tipo de coisa, da entrada da autoridade dentro de casa. O bandido não precisa desse mandado para entrar na casa do cidadão e esse relato que eu fiz aqui dá detalhes desse cotidiano. A autoridade precisa, não se vale dele na realidade, tem enfiado o pé na porta, as denúncias são incontáveis. Tendo o mandado coletivo de busca e apreensão, pelo menos espera-se que dele faça uso adequado. Ele é uma aberração jurídica, minha gente.
Ele é uma violência contra o direito mais essencial, mais básico, que é o da inviolabilidade do lar. Mas mesmo reconhecendo esta aberração jurídica e esta violência, ele talvez possa ser usado de forma minimamente adequada diante dessa realidade pelas autoridades que o levarão em mãos. Então, o que se espera agora é que, com a aprovação desse tipo de medida, que eu não sei se o Supremo endossará, provavelmente haverá contestações à constitucionalidade desse tipo de coisa, não sei se o Supremo dará endosso a isso, mas em acontecendo, não descarto essa hipótese, o que tem que se esperar é que a autoridade pública faça uso disso de uma forma adequada, de uma forma equilibrada, de uma forma cidadã, dentro da aberração que a coisa representa. E vamos esperar, minha gente, vamos esperar com esta aberração e outras que possam surgir, o que vai resultar de concreto. O que esse povo quer, ele não tem há décadas. O que esse povo quer, ele não tem há décadas. Ele é tratado como um subpovo, como uma subnação, onde tudo vale, onde nada é respeitado, onde a lei não vigora, onde o Estado não se faz presente. É preciso que esta intervenção tenha o bom senso de não jogar combustível na fogueira, piorando essa realidade.